nesse nosso mundo e venha descobrir nosso valor. Se me chamam de deficiente, se engano, pois deficiente eu sou. Olá, boa tarde! Essa sexta-feira gostosa, eu e você, presente aqui no nosso programa Eficiente. E hoje num papo bem interessante com os nossos convidados. Eles já estão aqui comigo no estúdio. A Renata Rampini, uma psicóloga. Boa tarde a todos. Nosso querido Rodolfo Campbell, do Grupo Iguais. Boa tarde a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui na Jovem TV e pela primeira vez no programa da minha grande amiga Luciana. E já a gente vai ter esse bate-papo bem legal falando sobre preconceito. Essa palavra tão utilizada no nosso dia a dia, a questão da discriminação. Qual a diferença entre discriminação e preconceito, você sabe? E a gente vai ter esse bate-papo aqui bem interessante com essas duas pessoas incríveis. Rodolfo sempre trazendo aí para a nossa sociedade algumas reflexões. Renata, como psicóloga, trazendo também para o indivíduo essa questão também da reflexão. Mas antes eu quero deixar para você aí a nossa página da Jovem TV no Facebook, para que você possa estar participando com a gente ao vivo. @Jovem TV Oficial. Acessa lá no Facebook, nós estamos ao vivo. E qualquer pergunta que você queira fazer, pode fazer. A gente está aqui para estar interagindo com você, tá ok? Já a gente está voltando. Se inclua nesse nosso mundo e venha descobrir nosso valor. Se me chamam de deficiente, se engano, pois deficiente eu sou. Boa tarde, meus amigos lindos. Rodolfo Campbell, obrigada por você ter vindo. Vamos saudar os nossos telespectadores, que eu acho que vai ser hoje um assunto muito importante de conscientização também, né, Rodolfo? Com certeza, é sempre bom um espaço desse, né, na TV, onde alcança diversas casas, diversas mentes, né, para a gente poder debater e falar sobre uma questão que existe há muito tempo, né, e ainda vai continuar existindo durante muito tempo, mas que se a gente não debater, a gente não consegue cada vez mais sensibilizar as pessoas e de uma certa forma sanar essas problemáticas. Renata, é um prazer imenso estar aqui com você. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E me fala, é importante a gente estar conversando a respeito desse assunto, estar sempre abordando, ou é algo que já está canalizado, internalizado nas pessoas? Boa tarde, né? Novamente. Eu que agradeço o convite de estar aqui participando. Acho que é um tema não só atual, como super relevante atualmente. Acho que a gente precisa, sim, debater o tempo todo e, na atualidade, nos últimos tempos, a gente tem visto até mais necessidade, eu acho, de debater sobre isso. Parece que a intolerância está aumentando. Então, quanto mais você trouxer esclarecimentos, trouxer à luz o que realmente acontece, mais as pessoas entendem. Se você tem entendimento, eu acho que o preconceito diminui. Nós tivemos um momento muito importante no dia 17 de maio, onde o Rodolfo Campbell esteve junto com o Grupo Iguais. Um beijo pro pessoal do Grupo Iguais. Mateuzinho, beijo para você que está aqui no estúdio com a gente também. E é um grupo que tem se levantado também a questão da intolerância, do preconceito, da discriminação, voltada para o grupo LGBT. E nós, do nosso programa Eficiente, a gente tem um subtítulo que é Rasgue o Seu Preconceito. Eu fiz questão de trazer o Rodolfo aqui no nosso programa e também a Renata Rampini, por ser uma psicóloga que eu conheço o trabalho dela e sei como ela trabalha com relação a essa questão, porque a gente sempre foca a pessoa com deficiência, não que a gente não vai estar falando disso, mas eu acredito que a discriminação e o preconceito ele é voltado para todas as questões. A gente vai estar debatendo um pouquinho sobre isso. Eu quero deixar aqui para os nossos telespectadores alguns áudios, sabe, Renata e Rodolfo? Eu fiz uma pesquisa junto com a Fabrini, nossa produtora aqui também. A gente foi às ruas e a gente perguntou às pessoas com relação a isso, porque a gente acredita às vezes que só pela pessoa ser gay ou pela pessoa ter uma deficiência que sofre preconceito. E eu vim aqui trazer para vocês esses áudios e vamos ouvir. Sim. Um pouquinho? Vamos ouvir para a gente poder entender e dar início ao nosso debate. Vamos lá. Primeiro áudio. Meu nome é Margarete Bastos, tenho 43 anos e sou costureira.
preconceito foi sobre a minha cor e a cor dos meus olhos, que eu sou negra com os olhos verdes. Aí, esse foi o preconceito que eu sofri. Tem o segundo De uma áudio. outra loja e sou completamente. Me chamo Camila Braga dos Santos, tenho 18 anos, estou desempregada no momento e o preconceito que eu sofri foi engravidar aos 13 anos. Hoje eu sou mãe solteira e a minha filha vai fazer 4 anos de idade. Meu nome é Thaís, eu tenho 20 anos. E o preconceito que eu sofri foi quando eu entreguei um currículo em uma loja, a mulher simplesmente não me contratou pelo fato de eu ser gorda. Que eu não iria servir para trabalhar na loja dela porque eu não era o mesmo manequim da loja. Mas hoje eu trabalho, sou vendedora de uma outra loja e sou completamente feliz, independente de qualquer coisa. Olá, meu nome é Marlon Cavalcante, tenho 24 anos. O maior preconceito que já passei, e na verdade ainda sofro um pouco, é pela minha orientação sexual. No ensino médio, as lembranças não são muito boas, devido aos diversos termos pejorativos que eu via pelos corredores, tais como bicha, viado ou mulherzinha. Uma lembrança que marcou bastante e que ainda recordo foi uma apresentação cultural da escola em que, ao final da apresentação, parte da plateia entoava e gritava o termo baitola. Isso marcou bastante e ainda não me machucou muito, mas ainda entoa bastante o preconceito que se tinha. Olá, meu nome é Isso tá Leandro bem Martins, baixinho, tenho 35 anos, sou casado com um rapaz há 17 anos, sou supervisor de produção Consegue de aumentar? uma companhia japonesa de petróleo e sofri preconceito e sofro hoje menos porque a condição social mudou muito e financeira, então é tudo mais velado. Mas sofri muito preconceito no começo da minha carreira em função de sempre ser questionado o porquê de ser promovido e outros não. Que diferencial eu tinha? Se eu estava sendo com o meu chefe ou não, era sempre uma questão corriqueira entre os corredores, como acontece com todas as mulheres que chegam a altos cargos em grandes empresas. Então o problema é o machismo que impera sobre as mulheres, assim como os gays também. Então esse é o recado, por favor, menos preconceito, mais compreensão e mais amor. Meu nome é Laís, tenho 8 anos, sou estudante. O meu preconceito, sofro até hoje, é de ser gordinha. Bom, esses foram os áudios que eu recebi. Quero agradecer também a Fabrine. Fabrine, um beijo para você por ter nos ajudado aí a produzir essa pesquisa. E para vocês verem, eu queria uma posição primeiro do Rodolfo. Rodolfo, vamos conversar. Você fez esses dias um ato, queria que você falasse um pouquinho sobre o ato que você fez no dia 17 a respeito dessa questão da discriminação do preconceito. Você pode iniciar falando sobre esse encontro? Então, o dia 17 de maio, foi quando a gente realizou esse ato na Praça Porto Rocha, ele é uma data simbólica para o movimento, né, onde foi retirado, né, do quadro da OMS a questão da homossexualidade, que era considerado como um distúrbio, né, como uma doença, né. E a partir dessa data o movimento trouxe como uma simbologia para a nossa luta, a gente realizar agendas e atos, manifestações correlacionadas a essa temática, né, de enaltecer o combate à homofobia. E a gente levou uma intervenção artística para a Praça Porto Rocha, com cartazes, com pessoas maquiadas, como se tivessem sido agredidas, e fizemos uma trollagem, uma menina, né, heterossexual. Tem fotos aí, Davi? Ela estava maquiada, né, como se tivesse sido agredida e segurando um cartaz. Sou uma trans, você me abraçaria? E aí a gente ficou vendo várias pessoas passando, ignorando, e muitas com uma energia super linda que comovia até nós mesmos que estávamos participando dessa ação. Várias vezes
quando as pessoas abraçavam ela com uma energia bacana, a gente tinha vontade de chorar, porque era emocionante ver que pessoas mostravam que não tem preconceito nenhum, que isso não tem que existir, mas muitas outras ignoravam, né? Às vezes pela questão do preconceito, né? Porque as pessoas... O preconceito é isso, né? Um preconceito formado sobre uma determinada coisa que a pessoa desconhece, não sabe sobre aquela situação, desconhece aquela questão e muitas das vezes as pessoas com seus preconceitos formados passaram ali e ignoraram o fato de uma pessoa estar pedindo um abraço, né? Por passar por diversos tipos de discriminação perante a nossa sociedade, está querendo somente um abraço e um acolhimento, né, ali na praça, e as pessoas às vezes ignoravam por causa disso, por causa dos seus preconceitos. Mas foi muito legal, é uma data que a gente sempre faz algum ato de relevância, né? A gente já fez uma vez na Praia do Forte, nas areias da Praia do Forte, nós estendemos, colocamos mais de 100 cruzes, né? Que até aquele período em maio do ano passado, tantas mortes tinham acontecido no país, e a gente fez essa homenagem para poder marcar a quantidade de pessoas que foram mortas por homofobia no nosso país até aquele período do ano passado, assim como diversos outros momentos que nós realizamos atos, às vezes, em parceria com a OAB, com outras instituições, para poder fazer assessoria jurídica, psicológica também, né? E esse foi só mais um ano que a gente tentou, através de uma coisa simples, levar uma certa informação e uma certa sensibilização às pessoas. Entendi. Renata, de acordo com essas mobilizações, né, eu quero te fazer uma pergunta assim, bem técnica. Você pode explicar para a gente um pouquinho qual a diferença entre o preconceito e a discriminação? Sim, o preconceito é uma ideia anterior, né? Preconceito. Um julgamento que você faz sem realmente conhecer, um julgamento anterior. Eu acredito que muitas vezes baseado em alguma coisa que você ouviu, mas que você nunca teve um aprofundamento, um conhecimento real. Então, o preconceito é isso. A discriminação já é o ato que vem a ser praticado a partir deste preconceito. Então, se eu ofendo, se eu xingo, se eu agrido, já é um ato de discriminação. Se eu isolo, né, tudo isso são atos de discriminação. O preconceito, então, é a ideia e a discriminação é a ação. É uma ação ciente, consciente daquilo que eu faço, né? Então, assim, se eu tenho... Gente, pera que eu fui ativar aqui o Facebook para ver se tem gente para mandar beijo. Acabei fazendo uma coisa errada aqui. Um beijo para quem está assistindo a gente no Facebook. Só mandar as perguntas, tá? Mas então, voltando. A discriminação é um ato consciente. Então, assim, eu entendo que aquela pessoa seja gay, eu vou lá e utilizo palavras, às vezes, um pouco fúteis àquela pessoa simplesmente por não gostar da opção sexual dela. Seria isso? A gente pode dizer que, não sei se é bem não gostar, né? Mas é não compreender. Entendo. Aí, correto. Eu acredito que o preconceito, ele vem de um medo daquilo que você não entende. Né? E aí é um medo irreal. Se você não entende aquela situação, o que é diferente, por que o diferente te incomoda tanto? Qual é a necessidade que você tem de agredir aquilo que é diferente? Né? Nos áudios a gente escutou vários tipos de preconceito, né? E várias idades. Achei interessante uma menina de 8 anos, uma senhora de 43, né? Um rapaz bem-sucedido. Então, de várias idades, de várias classes sociais, o rapaz diz, né? Sou bem-sucedido. As coisas mudaram um pouco depois da minha ascensão social. Na verdade, não mudaram, só ficam mais veladas quando o nível social é um pouco mais alto, né? Então, o preconceito, ele abrange várias áreas, mas as pessoas se incomodam com aquilo que é diferente. E aí, vale uma reflexão de por que eu me sinto incomodado com o que é diferente, qual é o medo, qual é a ameaça que o diferente me traz. Então, assim, a pessoa sabe que está agredindo, se for essa a sua pergunta, quando você pergunta é consciente? Sim, ela sabe que está agredindo, ela sabe que está isolando, ela sabe que está afastando, sabe? Mas algumas vezes é um sistema de proteção que ela está usando. Agora, esse sistema
É válido? Não, é um sistema que não é muito inteligente, né? Porque você está baseada em preconceitos, ou seja, você não tem conhecimento. Então, por que esse novo te assusta tanto assim? Rodolfo, no Grupo Iguais, vamos focar no Grupo Iguais, até por você estar fazendo parte do grupo agora, você não é mais presidente, você falou isso lá na Câmara, né? Não. O nosso presidente está aqui ajudando a gente a fazer a filmagem ao vivo pela nossa página do Grupo Iguais. É o jovem Matheus Cardoso. Hoje eu sou o velho do grupo, né? Conselheiro de ética da instituição. Mas o que você gostaria de saber? Eu queria saber, assim, com relação a essa questão, vocês acabam sendo um grupo de referência. Vocês recebem denúncias, assim? Sim, muitas. A gente faz acompanhamento dessas denúncias através dos canais que hoje se encontram disponíveis, né? Porque a homofobia, ela ainda não é crime, infelizmente, no nosso país. Mas, graças a muito trabalho do movimento LGBT no estado do Rio de Janeiro, a gente hoje consegue tipificar os casos de homofobia dentro das denúncias e dos boletins de ocorrência que são feitos na delegacia. Então, a gente consegue, de uma certa forma, fazer um acompanhamento, ter uma estatística desses casos. Então, para isso, a gente leva as vítimas, na maioria das vezes, na delegacia, a gente faz o aconselhamento de que se ligue para o Disque Homofobia do governo do estado e dá todo o aparato possível para essas pessoas, né? A gente também já encaminhou para alguns amigos psicólogos, que às vezes as pessoas passam por esses problemas e ficam, de uma maneira ou de outra, atordoadas com essas situações. Então, a gente, quando tinha a nossa sede, nós tínhamos atendimentos, um consultório específico de psicologia. Nós tínhamos um psicólogo lá só para isso. E eram muitos casos de assessoria jurídica que a gente dava correlacionado a essas questões discriminatórias, muitas vezes dentro do ambiente familiar, né? De questões jurídicas, a gente pode falar, o cara tinha um relacionamento estável durante muitos anos com um parceiro, isso na época que ainda não tinha, né, a questão da união estável, do casamento homoafetivo. E aí o parceiro morreu e a família foi lá e pegou tudo. Aí a gente tinha um advogado que dava esse assessoramento jurídico. A filha que era agredida fugiu de casa por causa dos pais, procurava o nosso espaço, a gente dava atendimento psicológico e também acionava as medidas cautelares jurídicas para poder dar um apoio para essas pessoas. E a gente está aí na cidade há 11 anos, realizando esses tipos de ações, não só voltados para a questão do movimento LGBT. A nossa sede lá, a gente tinha, além disso, nós tínhamos atendimento médico, que eram oferecidos para todas as pessoas, né? Nós tínhamos fisioterapia, massoterapia, e tudo sempre aberto para a população, porque a gente acredita que a melhor maneira da gente conquistar as pessoas é agregando, trazendo para junto da gente e as pessoas conhecendo um pouco de como nós somos. Nós tínhamos senhoras lá que eram senhoras evangélicas, daquelas fervorosas, que endemonizavam, muitas das vezes, o homossexual por ser homossexual. E elas lá mesmo falavam pra gente, cara, depois que a gente conheceu o trabalho de vocês, que a gente viu como vocês são no dia a dia, isso foi muito bom, porque mostrou pra gente quem vocês são. E aí é o que a doutora falou. É o conhecimento, é a pessoa conhecer para ela poder se desfazer dos medos, dos devaneios, dos julgamentos que ela faz sobre a orientação sexual. As causas dessa questão da discriminação e do preconceito, Renata, você pode conversar um pouquinho com a gente a respeito disso? O que causa o preconceito? Na verdade, as causas do preconceito, a pessoa que as recebe as consequências. Olha, ele falou sobre a violência física, existe a violência psicológica, né, que é uma das que eu acho que causa um impacto maior. Essa menininha de 8 anos está sofrendo uma violência psicológica muito grande, Imagina, né? E a gente tem visto muito isso, né? Quando se fala de bullying, o bullying é o quê, né? Tá atrás do preconceito, né? Porque é magro demais, porque é gordo demais, porque é alto demais. Então, assim, isso gera, as questões psicológicas, elas afetam a vida da gente de uma forma, muitas vezes, devastadora, né?
Então, existem várias causas. A pessoa pode desenvolver transtornos mentais, depressão, irritabilidade, insegurança, a questão da baixa autoestima, que com certeza está envolvida no processo de preconceito, né? Claro que existem algumas pessoas que desenvolvem mecanismos, e nisso a psicologia ajuda muito, para lidar com isso, né? Então, eu posso xingar de repente ele e ele, olha, esse xingamento aí está com ela, não vou pegar isso para mim. E ele lida super bem com isso porque ele já entendeu quem ele é, como é que ele se resolve, quais são as escolhas dele. Isso não vai afetá-lo mais emocionalmente, né? A agressão tem que ser punida, eu acho que de qualquer forma, mas não vai atingi-lo emocionalmente. Mas as pessoas que ainda estão, de repente, num processo e às vezes são atingidas pela família, como ele falou bastante, né? Ele está aqui falando bastante sobre a questão homoafetiva, mas a questão de preconceito com o corpo, tem isso na família também, né? De cor. Eu acho que, às vezes, a questão do preconceito relacionado à homoafetividade, ela é mais cruel, porque, vamos dizer, o preconceito racial, em casa, você está com seus pares. Você pode sofrer o preconceito racial fora de casa, mas em casa você está com seus pais também são assim. E na homoafetividade, muitas vezes, não, né? Então, você sofre fora e você sofre dentro. Então, tem várias questões e vão trazendo danos psicológicos muito sérios. E que o que a gente conhece que é, assim, o pior, né? Que seria o fim, é o suicídio. E que muitas pessoas se encaminham para o suicídio não porque querem morrer, mas porque querem acabar com o sofrimento que estão vivendo, né? Então, traz realmente consequências devastadoras. Nosso papo está muito bom. A gente vai continuar no próximo bloco, mas eu preciso chamar os nossos comerciais, tá bom? Até daqui a pouquinho. Se me chamam de deficiente, se enganam por deficiente eu sou. Conheça a Lulete Bolsas e Acessórios. Ela veio trazer charme e elegância, com peças em tecido altamente reforçados em couro. Cada coleção uma novidade. Acesse Lulete Bolsas e Acessórios pelo Instagram e Facebook. Veja nossos produtos, conheça nossos parceiros e a loja mais próxima de você. Referência em charme e elegância em qualquer ocasião. A moda revolucionou. Vende Lulete! Ponto Ótico, uma ótica com profissionais qualificados, ótimo atendimento e qualidade. Variedades em lentes e armações. Trabalhamos com Ray-Ban, Speedo, Atitude, Karim, HB, Lentes Varilux, Roya, Zeiss, Transiste e outras marcas. Rua José Watts Filho 58, Loja 8, Centro Cabo Frio. Telefone 2647-4657. Ponto Ótico, seus olhos, nossa visão. Venha conhecer, vem e desfruta do bom preço e qualidade no Mercado Tem Frutas. A melhor experiência de compra, só tem quem já conhece e confia. Mercado Tem Frutas, tem qualidade, promoção todo dia. Tem frutas e você, tudo a ver. Aqui você compra e ainda sobra dinheiro para fazer mais compras. O mercado tá bombando, tem muita gente falando, tem muita gente comentando, o mercado tá bombando. Pra você, Mercado Tem Frutas. Se me chamam de deficiente, se enganam por deficiente eu sou. Voltamos com esse assunto tão importante que é a questão do preconceito, com essas pessoas aqui esclarecedoras, Renata, eu ia falar Rafaela, Renata Rampini e também o nosso querido Rodolfo Campbell do Grupo Iguais. Eu tô amando a nossa conversa, mas eu tenho que dar um recadinho para você. O nosso ponto ótico, bota para mim aquela foto, Davi, por favor. O nosso ponto ótico, que fica ali na Rua José Watts Filho, eles estão oferecendo um óculos pra gente fazer um sorteio, que delícia! Quer participar desse sorteio? O que você vai fazer? Você vai curtir lá na página a publicação, vai compartilhar e vai comentar eu quero, mas só vale comentar eu quero, gente, na publicação da TV, tá bom?
Aí você compartilha, curte e deixa lá o seu eu quero. E no próximo programa eu vou estar sorteando esse óculos lindo aí. Você quer ganhar, Renata? Eu quero. Depois você corre lá pra você colocar. Quer ganhar, Rodolfo? Eu vou curtir. Quer ganhar, Matheus? O óculos? É só ir lá na página e comentar. Eu quero, bem grande. Mas olha só vale uma vez, tá? Porque tem gente que fica colocando umas 10 mil muitas vezes. vezes? Não pode, porque sorteio eletrônico. Aí só vai uma vez só. Mas aí você coloca lá, ó, eu quero, e no próximo programa eu vou estar sorteando esse óculos com oferecimento do Ponto Ótico. Quando você quiser dar um pulinho lá no Ponto Ótico para você conhecer, vocês vão lá no Ponto Ótico, lá na rua José Watts, observa que tem várias armações, eu tô com uma deles lá, ó. Várias armações lindas, eles têm um diferencial que é o óculos em 4D, já ouviu falar? Excelente, vai lá que você vai conhecer. Tem um óculos em 4D muito bom. Vamos fazer um agradecimento a eles, Davi? Um beijinho pro pessoal do Ponto Ótico. 10% de desconto em qualquer armação, é só falar que foi da Jovem TV, tá? Atendimento grátis, agendamento lá, oftalmológico grátis para os nossos parceiros. É só aparecer lá na rua José Watts Filho, que eles estão presentes com toda e qualquer armação de óculos de grau ou óculos de sol, tá? E o nosso próximo amigo sempre presente é o aplicativo do Táxi Cabo Frio. Táxi Cabo Frio trazendo um diferencial pra gente com 20% de desconto nas nossas viagens aí. Quer passear por Cabo Frio, Iguaba, Arraial, São Pedro? Baixa o aplicativo do Táxi Cabo Frio. E lá eles vão te dar todo um suporte de conforto, rapidez e também desconto, que é o melhor, né? Bolsa vazia é a melhor coisa que tem, não? E vamos lá. Volta pra mim, Davizinho. Vamos conversar aqui um tema muito importante que a gente estava conversando antes dos nossos comerciais, quer dizer, durante os nossos comerciais, a respeito do assédio, não foi, Rodolfo? Conversa um pouquinho comigo a respeito dessa questão. Então, você falou sobre uma questão que a gente estava com uma experiência maior, né? É sobre essa questão de assédio. Nós recebemos algumas denúncias de umas empresas aqui que estão situadas no shopping da nossa cidade de assédio moral aos funcionários homossexuais. E todos eles são assediados de uma certa forma ao ponto de pedirem demissão, de não aguentarem continuar no ambiente de trabalho pela perseguição que estão sofrendo, pela tensão psicológica que o tempo todo é colocado à prova, né, ali com eles. E esses dois casos, um já teve até a audiência, né, o gerente da loja já participou de uma audiência com eles, aí não houve conciliação, vai ter uma outra audiência. E logo após essa situação, uma outra pessoa nos procurou há pouco tempo relatando a mesma coisa, que sofreu esse mesmo tipo de assédio, por o gerente suspeitar de que a garota estava namorando com uma outra menina que trabalhava junto com ela, e que as duas não podiam ir no banheiro juntas, porque ele achava que elas iam aproveitar para namorar, e ficava... Quando uma queria ir no banheiro, se a outra, ele não visse a outra por perto, ele achava que ela estava dentro do banheiro também, não deixava ela ir. E é uma situação muito embaraçosa e muito chata para essa pessoa, e ao ponto dela ter que pedir demissão do seu trabalho e denunciar, né? Procurar os meios legais, trabalhistas, e também com relação a essa questão do assédio, para que pudesse ter uma reparação, né, por parte da empresa com relação a esse preconceito, como a doutora disse, velado, né, que as pessoas não falam explicitamente, mas com o seu modo de agir e com as suas conotações, a gente percebe que gira em torno dessa homofobia internalizada. Renata, me fala uma coisa, você recebe muitos casos dessa questão, assim, da pessoa se sentir tão, assim, perseguida ao ponto de precisar de um tratamento, sim, de precisar sair do seu trabalho? Conversa comigo. Sim. Porque, assim, primeiro, a gente está falando de aceitação, né? E a primeira aceitação, ela precisa ser da própria pessoa que está naquela condição, né? Que
que é um homossexual, ou que está acima dos padrões de beleza, que não está dentro do padrão de beleza, ou da questão racial. Então, precisa ser trabalhado isso primeiro na própria pessoa. Ela precisa entender quem ela é, quem ela é realmente na sociedade. Você é Luciana, né? Você desempenha vários papéis na sociedade, mas você é Luciana. Se você deixar de ser professora, você continua sendo Luciana. Então, assim, você precisa entender quem você é. Quando você se apodera disso, fica muito mais fácil você agir com as outras pessoas, né? Então, sim, eu recebo no consultório pessoas em sofrimento. Quem procura psicólogo normalmente está em sofrimento, né? Pelos vários motivos. Normalmente por falta de aceitação de si mesmo ou porque não está sendo aceito pelas outras pessoas em várias situações, né? Em várias situações. Como a gente falou e como os áudios mostraram, de vários tipos de preconceito. Abalou a autoestima, traz adoecimento psicológico, né? Quando a autoestima está em construção, né? Porque a gente tem uma menina de 8 anos, né, que foi um dos áudios que nós ouvimos, a autoestima dela está em construção. Sim. E ela sofre na escola por ser gordinha. Isso, então. Você também recebe bastante crianças também. Sim. Hoje em dia eu não tenho um público muito infantil. Eu trabalho em parceria com uma psicóloga que trabalha mais a criança, porque eu tenho um trabalho mais voltado, eu tenho uma especialização em sexualidade, então estou com um trabalho mais voltado, eu gosto de trabalhar com empoderamento, então eu estou mais voltado para isso. E normalmente eu trabalho em parceria com uma outra psicóloga que atende crianças e eu trabalho com os pais, né? Porque uma coisa é reflexo da outra. Mas, por exemplo, eu recebo muitos pais de adolescente e que contam que estão se descobrindo gays, né, homoafetivos e tal, e aí os pais entram em colapso, né? E aí muitas vezes eles vêm ao consultório, também adolescentes que ainda não estão entendendo o que está acontecendo, e aí vem para ter essa autoanálise, né? Eu acho que o autoconhecimento, ele é fundamental na vida da gente, e às vezes a gente precisa de uma certa ajuda para isso. Então eu recebo muitos pais para trabalhar essa questão, para conseguir entender o que está acontecendo com os filhos. Porque por conta do preconceito, a família fica achando que falhou, né? Normalmente a família pensa, errei em algum lugar e tal, porque ainda não tem um conhecimento do que é a coisa. Então, a gente está falando, claro, do homoafetivo, mas da questão, tem uma mãe, por exemplo, de uma menina que está com problema de obesidade e a mãe está em pânico, porque ela não consegue resolver aquela situação. É uma situação familiar. Tudo da gente vem do psicológico, né? Você falou da menina de 8 anos. Você constrói a sua identidade com as coisas que você vai vivendo, né? Com as suas vivências e a partir disso dali. Uma criança que não está bem aceita, seja por qual motivo for, na escola, na família, como é que essa criança vai crescer? Que tipo de autoestima essa pessoa vai ter? Que tipo de profissional ela vai conseguir ser se ela não se acha capaz de nada? Né? Se a autoestima dela está balançada, ela está balançada para a vida. Que tipo de relacionamento ela vai ter? Só relacionamento ruim, porque ela não se acha digna, né? Ela não se acha à altura, ela está sempre se achando menor. Então, tem várias situações. Então, assim, Renata, eu tenho também no meu grupo, né, a minha classe de deficientes, que eu falo que é meu grupo, né? Eu tenho muitos deficientes que, infelizmente, ainda não se reconhecem, não se aceitam como deficientes, que por conta disso se isolam, né? E na grande maioria das vezes tem problemas depressivos seríssimos, chegam ao suicídio também, por conta dessa questão, como a gente acabou de englobar, né, a questão do preconceito e da discriminação, trazem também, por fim, o suicídio. E no nosso programa, a gente tem o foco de trazer uma mensagem positiva, ao ponto de que quando essa pessoa conseguir se identificar, conseguir perceber que ela está passando por algo que, na verdade, foge às suas forças, ela precisa pedir um tratamento, ela precisa entender que é importante ter uma ajuda. Né? Então, assim, até que ponto a gente poderia tá abordando essa questão? Né? Porque, por exemplo, quando a família não aceita, né, o deficiente, a gente tem uma dificuldade, principalmente no caso da questão dos gays, dos homossexuais, a questão da aceitação familiar é muito complicada. Né? Tanto da deficiência como nessa questão também, o Rodolfo está aqui para confirmar.
E como é que a gente consegue chegar nessa situação? Você tem um atalho? Por que é tão complicado? Chegar aos pais para convencê-los? Chegar aos pais também para conversar, né? Mostrar uma realidade que precisa ser mudada. Sim, eu acho que, assim, por exemplo, alguns adolescentes, eles entram em confronto. Eu não acho o confronto uma boa solução. Né? Eu acho que você sempre precisa mostrar de uma forma mais tranquila, mas mostrar o seu posicionamento. Só que para isso você precisa estar firme, certo? Quando você não está firme, você não consegue fazer dessa forma. Aí você agride, né? Que é exatamente o que a pessoa preconceituosa faz. Como eu não entendo, como eu não sei como agir, eu vou lá e agrido. É muito complicado. Eu acho que, por exemplo, os formadores de opinião, as pessoas das religiões, os professores, eles têm que ter um papel fundamental nisso. Mas essas pessoas estão cheias de preconceito. Né? As pessoas que poderiam estar ajudando, o que a gente vê é que elas estão cheias de preconceito em várias áreas, né? De todo tipo de preconceito. Então, o ideal é sempre, eu acho, a gente abrir o caminho para isso, para diálogo. É que as escolas abrissem para diálogo, sabe? Que as pessoas entendessem. A questão psicológica mesmo, você está falando de procurar ajuda, isso envolve muito preconceito. As pessoas falam, eu sou maluco para ir ao psicólogo, como se psicólogo cuidasse de maluco. O psicólogo não faz isso, não atende maluco, né? O psicólogo atende quem está querendo solucionar problema, porque problema todo mundo tem, né? Então, mas tem que ser uma força muito grande para chegar. E eu acho que é importante quando se abre canais, né, para falar sobre isso, para ver, olha, isso acontece na minha família, isso acontece na dele, isso acontece na sua. Todos nós somos afetados pelo preconceito. E todos nós temos algum tipo de preconceito. Né? Não adianta a gente dizer que não, porque a gente tem. Quando você está na rua à noite e chega um rapaz de bicicleta, você já fica com medo. Por que eu estou com medo? Porque eu tenho um preconceito que eu escuto falar que existe muito assalto com menino de bicicleta na rua à noite. Né? É um preconceito, aquele garoto é um ladrão. Não sei se ele é ou não. Eu tenho preconceito contra os flamenguistas. Então, você tem preconceito contra os flamenguistas. Todo mundo tem um grau. Gente, é brincadeira, não tenho preconceito nenhum, não. Uma velha campanha que falava assim, a diferença... todo mundo tem preconceito, mas a diferença é onde você guarda o seu preconceito. Onde você guarda o seu preconceito? O que você faz com ele? Né? Se você guarda na ponta da língua e solta o seu preconceito o tempo todo, aí o preconceito é um preconceito que não é saudável. Né? Mas aí se você tem um preconceito que... Aí você, numa situação, você veio na sua cabeça aquele preconceito, mas aí você conheceu e desfez aquele pensamento... de uma maneira saudável. Isso. Foi desfeito aquele preconceito. Os preconceitos, eles vêm muito da questão cultural, né? E você trabalhar a cultura não é fácil. Você mudar a cultura não é fácil. Mas é possível. É possível. Hoje em dia a gente tem tantos recursos. Se a gente usasse a palavra, que eu acho que é uma palavra que é a mais bonita de todas, que é respeito, a gente não teria tantos problemas, sabe? Se a gente respeitasse o filho, a criança, a gente não respeita a criança. A gente não respeita as pessoas, né? Deixa eu falar, Pode falar. senão eu vou perder o pensamento. Sobre essa questão de cultura, teve uma fala muito interessante, uma mensagem de uma... não sei se foi uma menina, foi o homem mesmo, né? Que era casado, né? E que assumiu um alto cargo. É um amigo meu. Né? Sim, e que ouvia esses comentários. Então, sobre a questão do machismo. O machismo realmente é um grande problema na nossa sociedade, que é cultural, grande problema. Né? Essa questão do patriarcal, né? Do homem ser o todo-poderoso e a mulher ou o outro homem que se põe num papel mais submisso, né? Seja nas relações sexuais ou em outras situações, ele também é colocado de uma maneira vulnerável e de uma maneira hierárquica menor comparado a eles. Sim. Sobre essa questão, por exemplo, dos homossexuais, dos gays homens.
é muito mais difícil um homem, um pai, por exemplo, aceitar um filho gay homem do que ele aceitar uma filha lésbica. Que uma filha lésbica ele vai aceitar com muito mais rapidez do que um filho homem. Por que isso? Porque o homem, ele, com essa questão, esse estereótipo de que a mulher com outra mulher é uma coisa bonita, que é a questão do fetiche, até um fetiche, né, exatamente, masculino, isso daí para eles foi, de uma certa forma, é muito mais natural. Dos filmes antigos, né, que a gente via há muitos tempos atrás, que hoje em dia com mais naturalidade ainda são vistos na nossa sociedade. O do homem ainda é muito mal visto, né? As relações homoafetivas são muito mal vistas por causa desse machismo e desse modo dos homens de achar que as coisas são só boas quando eles são macho alfa, quando o macho alfa dominador está no topo da cadeia. Sim. E tudo isso é uma coisa cultural que a gente ainda não conseguiu romper, né? Que, infelizmente. Mas a gente está progredindo. Eu tenho certeza que a gente está numa fase bem... eu acho que é uma questão de conquista, né? Houve progresso, mas agora a gente está na era glacial. Deu uma congelada. Eu também acho. Deu uma congelada. Houve um progresso muito grande. Sabe por quê, Rodolfo? Eu fico percebendo assim, eu vejo na minha área, né? Assim, antigamente, a mulher não tinha voz, não podia votar, não podia trabalhar. Hoje em dia, a gente já tem direito a voto, né? Em algumas questões, já tem direito ao trabalho, apesar do salário ainda ser uma questão da gente estar conversando. Os deficientes eram dados como filhos do demônio na história da educação especial e agora a gente está conquistando aí o nosso espaço, está conseguindo aí mostrar a necessidade de acessibilidade. Os gays, antigamente, não podia ser falado, nossa, era meu filho macho, né? Tinha muito isso, meu filho é macho, meu filho não pode ser gay. Hoje em dia já existe uma aceitação, apesar de ser uma porcentagem muito pequena da população que ainda precisa ter essa consciência. O racismo, né? Que infelizmente esses dias eu estava no Facebook vendo uma criança querendo brincar no parquinho na Europa e na Espanha, né? Na verdade, acontecendo das próprias crianças chegarem e tirarem aquela criança, não permitir que aquela criança brincasse e no auge dá para perceber bem claramente que eles pedem para que aquela criança vá para uma outra praça e a mãe constrangedora, aparentemente, parecia estar grávida, pegou o seu filho, né, levou para um outro local. E isso tem acontecido em algumas questões, mas eu acredito que de uma forma mais reflexiva. Porque quando eu vi aquele vídeo, eu vi que ele estava mais ou menos numa abrangência de milhões e milhões de visualizações. Significa que a gente agora, apesar de estar sofrendo, está trazendo para os outros cidadãos a possibilidade da tecnologia nos ajudar para que as pessoas consigam refletir. E não só refletir, porque antes a questão do empoderamento, né, masculino, como a gente sabe, né, que a igreja também imperava, né, tinha essa questão da religiosidade, ela era mais apta. Agora eu acredito que as pessoas elas estão um pouco mais livres para pensar e é o que a gente pede. Não é a nossa luta, né, Rodolfo? Com certeza. Mas eu acredito numa questão dentro de marketing, tipo um marketing. É igual o marketing político, que em campanha eleitoral, quando a pessoa sai gritando aí que eu ganhei, e abandona e deixa de fazer a campanha do jeito que tem que fazer, porque acredita que já é a campanha vitoriosa e que as pesquisas estão mostrando que disparadamente ele está eleito, a pessoa relaxa e as coisas desandam. E aí que toma uma rasteira e quem ganha a eleição é o outro. Da mesma forma, são essas questões relacionadas ao combate à homofobia, ao preconceito, ao racismo, a todas essas fobias, né, essas maledicências do nosso mundo. Se a gente não continuar trabalhando, se a gente relaxar e pensar que começou a melhorar. Por isso que as pessoas às vezes acham que as pessoas que levantam essas bandeiras às vezes são reacionárias, né? Não relaxam, mas é por causa disso. Porque se a gente relaxar um pouquinho, desanda. E daqui a pouco a gente tem um cara maluco, doido, reacionário, que assume o poder e aí a gente
vai pro fundo do poço. Não fala não, deixa quieto. A gente estava falando do adoecimento, né, das pessoas que sofrem preconceito. E quando você vai olhar as estatísticas, as pesquisas, a gente vê as pessoas que são enganjadas, né, nessas questões, como é que elas sofrem muito mais esse adoecimento psicológico. Por quê? Porque ela está nesse combate todos os dias. Todos os dias ela está escutando relatos de pessoas que sofreram coisas absurdas, porque você escuta relatos absurdos. Então, essas pessoas têm uma tendência até muito maior de adoecimento psicológico, porque a carga, além da carga dela própria, é de todo aquilo que ela comprou, né, como bandeira dela. Então, são pessoas que também adoecem muito, né, psicologicamente. Bom, esse, infelizmente, é um programa curto para um tema tão abrangente, tão importante. Mas eu tenho certeza que o nosso recado foi dado. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês e pedir para vocês deixarem contato, deixar, de repente, uma frase, finalizar. Vou falar igual o Gil. Lavar o coração e lavar a alma e deixar tudo solto que o coração tá cheio. Vai lá, Renata. O que eu falei da palavra, né? Eu acho que se a gente respeitar as pessoas, as coisas melhoram muito. Tanto na questão de preconceito, como na vida, né? Se você respeita quem está ao seu lado, se você escuta com respeito, se você observa, se você tenta entender a posição do outro, se você se coloca na posição do outro, respeitar as escolhas, sejam elas quais forem, né? A vida seria muito melhor, muito mais digna, né? Então, eu acho que a gente precisa isso, sempre pensar isso. Eu quero respeitar a pessoa. Eu posso não entender a sua escolha, mas eu quero respeitar a sua escolha. E quero deixar meu telefone, né? Caso alguém precise, queira. Meu telefone é 992-02-3342. Eu tenho também uma página, né, no Facebook, que é Renata Rampini. Se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa, pode mandar lá que eu respondo dentro do possível. Você atende atualmente algum consultório, Renata? Sim, eu tenho um consultório ali no Blue Center Cabo Frio, né, que é aqui na Raul Veiga. E eu estou atendendo ali. Tem algum horário específico que a pessoa possa te ligar? Não, a pessoa pode me ligar. Esse número é o WhatsApp também. Eu sempre prefiro que mande o WhatsApp, porque como eu trabalho com psicologia, se eu estou em atendimento, eu não posso atender o telefone. E aí a mensagem está ali, assim que dá um intervalo, eu respondo. Ou pode me pedir, me retorna em ligação, que aí no intervalo eu ligo, porque nem sempre eu posso atender o telefone. Então, ok. Tá, Então, o WhatsApp gente, o WhatsApp é melhor do que ligação, porque como ela pode estar em atendimento, recado dado. Sim. Renata, muito obrigada, viu, Obrigada pela pelo sua participação. Vamos lá, Rodolfo. Bom, eu só queria agradecer, né, a Jovem TV, essa parceira sempre da nossa frente de luta, né, porque é parceira não só do combate à homofobia, da questão das lutas pelas minorias, mas é a voz das diferenças, né, o tempo todo. E também é um programa eficiente por abrir essas portas para o Grupo Iguais, convidar quem está aí do outro lado, que se interessar a somar nessa luta, a procurar nossas mídias sociais, que é Grupo Iguais no Instagram, Grupo Iguais no Facebook. A gente acredita que quanto mais pessoas para somar na luta, mais forte ela é. E que ninguém precisa, você não precisa ser um LGBT para lutar contra a LGBTfobia. Então, vem com a gente, vamos somar e fortificar cada vez mais essa luta pelo combate à homofobia no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos os nossos telespectadores que estão aí nos dando essa audiência. Agradecer a vocês mais uma vez por terem aceito o nosso convite e por estarem sempre engajados também nessa luta, porque como o Rodolfo falou, juntos somos mais fortes. Como a Renata ela sempre fala, né, mas eu quero deixar aqui a minha frase: você não precisa gostar de mim, só precisa me respeitar. Né? A mesma coisa que eu utilizo para o meu grupo. Vamos amar, vamos respeitar, vamos tolerar, né? Porque eu acredito que a tolerância também é importante. Vamos ter mais paciência uns com os outros diante de um quadro tão complicado que o nosso Brasil está passando, mas eu tenho certeza que é uma movimentação que está acontecendo, que até lá a gente vai conseguir compreender
o porquê disso tudo. Então, para você que tem preconceito, eu deixo essa frase. Você não precisa gostar, mas você precisa e deve respeitar. Tá ok? Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Flor e Farinha. Muito obrigada pelos biscoitinhos amanteigados que vocês sempre trazem aqui pro nosso programa. Quero deixar um com os nossos convidados aqui. Flor e Farinha sempre participando aí do nosso programa e trazendo para os nossos amigos telespectadores o melhor que tem em biscoitos amanteigados. Todos os dados vão estar na nossa página, tá bom? Thaísa Rodrigues, cadê você, Thaísa? Eu tô falando assim, gente, porque eu falei pro Davi que eu não tô conseguindo enxergar, que eu tô ruim. Eu vou lá no ponto ótico de novo pra ver se eu consigo fazer um exame de vista. Thaísa Rodrigues, obrigada pela sua participação, cooperação com o nosso programa. Sempre trazendo inovação nas unhas de fibra, viu, Renata? Quando você quiser. Unhas de fibra, Acrigel, trazendo um embelezamento, empoderamento pra mulher. Empoderamento. Thaísa Rodrigues, tá ok? Babi Decor, sempre trazendo pra gente novidades em decoração. Ó, o nosso jarro, mostra aqui pra mim, Davi. O nosso jarro, gente, a Babi Decor que tá patrocinando aí a gente. Sempre vocês vão ver um jarrinho diferente aqui com a gente. Olha que coisa mais bonita. Pensou em decoração de festas, pensou em Babi Decor, aluguéis pra sua festa, só pensar em Babi Decor. Rogério, sempre com comidas deliciosas, um atrativo magnífico para o seu final de semana. Para a sua semana eles entregam quentinha, tá, gente? A gente aqui na Jovem TV, a gente está em parceria com o Rogério. Eu posso garantir para vocês que a comida do Rogério é sensacional. E João e Maria. João e Maria, eles trazem para a gente um diferencial em confeitaria e salgados. Os confeitos deles, os doces deles são magníficos. Eu estive lá ontem, fiz uma gravação lá na João e Maria. Tive o prazer de me deliciar com o salgado que eles têm lá, cachorro-quente de forno, magnífico. E um bolo, uma torta gelada com pasta de amendoim. Gente, sensacional. Pensando em doces e salgados, eles ficam ali perto da rodoviária, do ladinho de uma drogaria que tem ali, João e Maria. Daqui a pouco vocês vão comer também um pouquinho do bolo de João e Maria que eles trouxeram só para os nossos convidados. Ligiane Salgados, parceira, sempre trazendo desconto, 5% de desconto. Pensou em salgado fritinho, gostosinho, quentinho? Só ir lá na Ligiane Salgados. Tem na loja de São Cristóvão, aqui em São Cristóvão, e tem também em Cabo Frio. Você pensou em ter um momento de lanchinho? Vai lá na Ligiane que eles têm tudo do melhor para você, nosso telespectador, que tá sempre com a gente. Ó, beijo para você, um excelente final de semana e até o próximo programa. Se inclua nesse nosso mundo e venha descobrir nosso valor. Se me chamam de deficiente, se engano, pois deficiente eu sou.